Assim como o ingresso dá direito a assistir a uma peça de teatro, por exemplo, o título de eleitor é o passaporte para o cidadão participar do processo eleitoral. E dá direito não só a assistir, mas também a atuar no espetáculo do processo democrático brasileiro. É o documento que garante o direito de votar e de ser votado. No teatro, antes da peça começar, muita gente trabalha nos bastidores. E nas eleições, não é diferente. Antes de apertar a tecla confirma, tem uma equipe enorme da Justiça Eleitoral trabalhando para o sucesso do pleito. E diferente da ficção, tudo é muito real. O Brasil Eleitor História de hoje vai mostrar quem está por trás de cada etapa do processo eleitoral brasileiro. Vem comigo! Nós, cidadãos brasileiros, não precisamos comprar o ingresso como no teatro. Temos o direito e o dever de votar. Isso porque o voto é obrigatório para os alfabetizados, maiores de 18 anos e menores de 70. Já para os analfabetos, os jovens entre 16 e 17 anos e maiores de 70, o voto é facultativo. Para tirar o documento é preciso ir a um cartório eleitoral localizado numa zona eleitoral. Sempre vai ter um próximo da região em que você mora. Uma zona eleitoral é uma delimitação geográfica de um espaço em que é gerenciada por um cartório eleitoral. Você pode ter dentro de uma zona eleitoral mais de um município ou várias zonas eleitorais dentro de apenas um município. Uma zona eleitoral é a ponta do serviço da Justiça Eleitoral, é o atendimento direto com o público. É nele também que é feita a atualização do cadastro do eleitor, a emissão da segunda via do título, entre tantas outras atividades. Nós fazemos dentro de uma zona eleitoral a emissão de títulos eleitorais, as transferências, a atualização dos dados cadastrais dos eleitores, emissão simplesmente de uma segunda via, dentre outras tantas atividades que envolvem os direitos políticos, que envolvem toda a vida daquele eleitor perante a Justiça Eleitoral. Vim tentar tirar um título de eleitor. As informações dos eleitores do Brasil inteiro ficam armazenadas em um sistema seguro de informática e somente funcionários autorizados podem acessar os dados do Cadastro Nacional do Eleitor. O cadastro eleitoral ele tem um tratamento sigiloso, o acesso aos dados dele é permitido em hipóteses super estritas, somente com autorização judicial. Então o eleitor pode ter a certeza que estão garantidos os seus dados ali armazenados. O cadastro eleitoral ele é manuseado pelas zonas eleitorais e ele é manuseado quando há alguma informação para ser colocada, por exemplo, um alistamento do eleitor. E existem informações que também são trazidas não pelo eleitor, mas por órgãos como, por exemplo, o INSS. Um eleitor que faleceu, o INSS manda para a zona eleitoral aquela informação para que seja colocado no sistema e seja excluído aquele eleitor daquela base de dados. Da mesma forma, a parte jurídica, né? Quando alguém tem os seus direitos políticos suspensos, então aquela vara, né, da Justiça Comum encaminha para o tribunal, para a zona eleitoral, aquela informação de que aquela pessoa ela não pode votar nem ser votada naquele período porque está cumprindo pena. O cartório eleitoral faz parte do Tribunal Regional Eleitoral. Cada estado tem um TRE, que fica nas capitais e, por sua vez, cada TRE tem vários cartórios espalhados pelas zonas eleitorais para auxiliar no trabalho da Justiça. Antes do pleito, uma equipe de servidores, juízes e representantes da Justiça Eleitoral trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. E para isso existe todo um cronograma de atividades que devem ser realizadas pela equipe da Justiça Eleitoral em cada etapa do processo. Há quem pense que a gente trabalha ali 2, 3 meses e só vai trabalhar daqui a 2 anos, 2, 3 meses de novo. Aliás, eu acho que tem muita gente também que pensa assim. A Justiça Eleitoral ela funciona sempre, permanentemente. Tem um período de cadastramento, tem um período realmente de votação, os registros de candidatura, um período de prestação de contas. É um trabalho sazonal, se intensifica mais
alguns meses antes da eleição e alguns meses depois, mas é um trabalho constante, contínuo, que durante os 2 anos de mandato do juiz ele não existe uma interrupção, porque quando supera o processo eleitoral e aí vem as ações de impugnação de mandato eletivo, as ações de investigação judicial. Durante todo o ano, as causas são julgadas, o entendimento do tribunal é formado e aprimorado e amadurecido a respeito da legislação, até que nas eleições o tribunal está pronto para se manifestar sobre os temas mais polêmicos a respeito da disputa. É nesse período que um exército de servidores se mobiliza para cuidar, planejar e organizar o próximo pleito, seja para uma disputa nacional ou municipal. No dia da eleição, quem atende o eleitor, prepara a sessão eleitoral para receber os milhares de votos, são os mesários. Figuras conhecidas por todos nós. Voluntários ou convocados pela Justiça Eleitoral, eles exercem um papel fundamental para o sucesso do pleito. O mesário tem um papel fundamental de contribuir, para que a gente tenha um futuro melhor, para que o voto se torne realidade, e se os candidatos eleitos, é necessário ter a nossa figura. Aqui agora a gente está colocando mais um jovem para mesário, uma experiência boa, tem um treinamento. Todos que vão participar da mesa vai ao cartório, vai fazer aqueles dias de treinamento, sim, para estar preparado para o dia, Você simplesmente participa no cartório central de Iranduba, como é que é, as preparações, como tem que ser feito. E aqui é normal. No dia você está lá na mesa, recebendo as pessoas, fazendo ali todo aquele processo. E não é difícil, não é difícil. Você aprende e só no dia que aplica. Os mesários são pessoas, eleitores, preferencialmente daquela própria sessão eleitoral. Eu sempre ligo na minha zona eleitoral e verifico a possibilidade de continuar permanecendo voluntário. Os mesários são treinados para o grande dia. O TRE de cada estado fica responsável por essa capacitação, alguns meses antes do pleito acontecer. É como um atleta que treina pesado para não fazer feio na competição. O treinamento também é atribuição da zona eleitoral. Levamos a esse treinamento urnas com software de treinamento, naturalmente, e fazemos um treinamento, uma parte teórica e outra prática. Na parte teórica falamos todos os conceitos, tudo que deve ser feito, todas as situações que eventualmente venham a acontecer durante o processo de votação. E na prática nós levamos os mesários à urna e fazemos todos o processo prático, desde a inicialização até a finalização dos trabalhos. E o Tribunal Superior Eleitoral também prepara vídeos de treinamento para os mesários, que são distribuídos em todas as cidades do Brasil. A orientação de trabalho tem que ser a mesma, do Iapoque ao Chuí. Até eu já falei para milhares de mesários. Reconhece essa pessoa aí? As eleições são um ponto alto da democracia e o personagem principal dessa história é o eleitor. Mas uma pessoa fundamental para garantir que o resultado das urnas represente mesmo a vontade do eleitor é você, que será mesário nas eleições de 2014. Mas o treinamento dos mesários é o aquecimento do pleito, uma das preparações para o grande dia, porque o serviço não para nunca. Você já parou para pensar para onde vão as urnas no fim da eleição? Onde elas ficam guardadas? E como é feita a manutenção de cada uma delas? Como são centenas, milhares de urnas para serem guardadas, é preciso um local muito grande e principalmente arejado e protegido do calor ou da chuva. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos um galpão onde são armazenadas as urnas eletrônicas. Há tribunais em que essas urnas elas são colocadas nos próprios cartórios. Cada cartório tem o seu depósito de urnas para que fiquem lá condicionadas, para que a cada eleição ela seja movimentada. No nosso caso, no Rio Grande do Norte, não. A gente só manda as urnas para os cartórios próximo da eleição. No mês de setembro é que essas urnas elas vão para os cartórios e lá são colocados os dados da eleição daquele ano. Pensou que é só largar as urnas e depois pegá-las no dia da eleição? Que nada! Elas passam periodicamente por testes, tudo para que nada atrapalhe o funcionamento da escolha dos cidadãos. Para isso são feitas atualizações de softwares e mais investimentos em segurança. Nós desenvolvemos todos os softwares que rodam
no processo eleitoral. Não só o software da urna eletrônica, mas todos os softwares que gravitam em torno da urna eletrônica. São em torno de 120 sistemas que são desenvolvidos internamente aqui pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral. Além de várias barreiras tecnológicas, digitais, existem também as barreiras físicas, como, por exemplo, o lacre físico da urna eletrônica. Não há como ter acesso a qualquer dado, a qualquer programa da urna eletrônica sem romper antes os lacres físicos. Toda essa segurança é para garantir que a nossa escolha e o nosso voto sejam cada vez mais respeitados. Diferente do Poder Judiciário, que age apenas quando é provocado, ou seja, quando alguém entra com um processo, a Justiça Eleitoral é proativa em algumas das suas funções. Mas afinal, o que faz a Justiça Eleitoral? Justiça Eleitoral é um órgão onde se prepara para a votação de candidatos a presidente, a governador. Justiça Eleitoral é a justiça que comanda, né, as eleições no Brasil, que julga os processos, né, de políticos que podem ter cometido algum crime durante o processo eleitoral. Né, ela é presidida por um ministro do Supremo e tem vários outros ministros que julgam os processos eleitorais. A Justiça Eleitoral cuida apenas de questões eleitorais. A função primordial administrativa do tribunal é planejar e realizar as eleições. Para isso ele conta com todo o aparato de autoridades, servidores e colaboradores. Mas não é só isso não. Quer ver? Sabe quando um candidato pretende se eleger e precisa registrar a candidatura? Ou ainda quando ele é eleito? Quem analisa todos esses registros são os tribunais. O TSE analisa em âmbito nacional e os TREs na esfera estadual e municipal. É nessa fase, por exemplo, que se verifica se o candidato é ou não ficha suja. Os partidos políticos, eles registram os diretórios, as comissões diretivas dos seus estados nos diversos níveis. Então, o órgão diretivo nacional é registrado perante o TSE e os órgãos diretivos regionais ou estaduais e municipais e zonais são registrados nos TREs. Eles mantêm atualizado esse cadastro para que o contato com a Justiça Eleitoral seja mais próximo. A mesma coisa acontece com a diplomação dos eleitos. São os tribunais que atestam a validade e entregam o diploma aos candidatos que ganharam as eleições. O tribunal ele organiza uma cerimônia de diplomação onde são entregues os diplomas aos candidatos vencedores, aos eleitos. Vários atores atuam para que todos esses serviços funcionem cada vez melhor e para que o espetáculo da cidadania e da democracia nunca saia de cena. Entre os atores que exercem papel fundamental em todo esse ciclo estão os juízes eleitorais. Eles fazem parte da Justiça Eleitoral. Você já ouviu falar deles? Sabe como são escolhidos? O juiz eleitoral é um juiz de direito de primeiro grau de jurisdição. Ele integra a Justiça Estadual e a do Distrito Federal. A cada 2 anos, um juiz da jurisdição assume como juiz eleitoral. O juiz coordena todas as atividades do processo eleitoral. E olha só, ele ainda tem o poder de polícia no momento da eleição. Pode decretar, por exemplo, prisão em casos de irregularidades. Na justiça comum, o juiz tende a ser passivo, no sentido de ele não exercer investigação, não exercer um trabalho de campo. Já na justiça eleitoral, nós temos uma situação pouco diferenciada, que é o poder de polícia que a lei conferiu ao juiz eleitoral. Então o juiz, além de exercer aquela função passiva de aguardar que o processo venha até ele, que ele seja provocado, ele também pode exercer uma função mais proativa, ir ao local de votação, verificar a existência de irregularidades, de compra de voto. O juiz também atua na atividade jurisdicional, analisando e julgando ações que podem surgir durante o processo, como, por exemplo, ações de investigação eleitoral, impugnação de mandato eletivo e propagandas irregulares. Basicamente, as ações eleitorais, os atos praticados, em regra, ele se dá do momento que o candidato está registrado e começa com sua campanha até o momento da diplomação.
E esses atos que eles praticam geram várias ações que duram até 4 anos do mandato, mas elas vão, em regra, trabalhar com todos os atos praticados naquela campanha, se houve compra de voto, se houve abuso do poder econômico, para que não haja uma quebra da isonomia. E, basicamente, a causa de pedido dessas ações é essa. Reações como as AGEs, que são ações de investigação judicial eleitoral, as ações de impugnação de mandato eletivo, onde se vai apurar se aquela eleição daquele município, daquela cidade, ocorreu de forma legítima, se ocorreu a lisura do pleito. Então, onde for questionado a lisura do pleito, tem os prazos, que é das AGEs, das AIMEs, dos recursos contra a expedição de diploma, para se apurar pela procedência ou improcedência desses atos. Assim como também, em seguida, tem os prazos para se questionar ações sobre a prestação de contas, sobre os investimentos que foram feitos na campanha e principalmente as doações. O juiz eleitoral ele é o competente para julgar as ações que envolvam as eleições municipais. O promotor de justiça do município também tem a legitimidade para entrar com essas ações. Em ações que envolvam governador de estado, nós já temos a competência do Tribunal Regional Eleitoral. E nas eleições presidenciais nós temos a competência do TSE. Então o tribunal aplica multas, aplica sanções para essas condutas irregulares, visando a igualdade da disputa, a igualdade de chances dos concorrentes à disputa eleitoral. A parte jurisdicional, que é aquela voltada para apreciação dos processos que não foram apreciados antes da eleição. E depois da eleição, há um período em que os partidos políticos impugnam aquele diploma que foi dado ao candidato, né? Existem representações que são impetradas após a eleição, após a diplomação. Então, ficam os processos da eleição para serem julgados no ano não eleitoral. Então, existe também a atividade jurisdicional que ela não para. É tanto o ano de eleição como não eleitoral, ela é permanente. Você já ouviu falar em junta eleitoral? Ela é presidida por um juiz responsável por alguns atos fiscalizatórios. A junta eleitoral, ela já teve bastante efetividade, bastante atividade quando a eleição era de urnas de lona, onde você marcava o X, depositava aquela cédula na urna e a junta no final iam contar aqueles votos, fiscalizar a contagem daqueles votos, e aí a junta tinha uma função muito mais relevante que hoje, porque a lisura da eleição dependia totalmente também da lisura dos membros da junta, que não só participavam da contagem, mas fiscalizavam também. Hoje a junta ainda existe e pratica alguns atos, assinam alguns atos fiscalizatórios no dia da eleição, mas ela não tem mais essa efetividade devido ao surgimento da urna eletrônica. Todos os personagens desse grande espetáculo se encontram em algum momento, seja na plateia, no palco ou no colegiado. Na esfera normativa, é o Tribunal Superior Eleitoral que edita as resoluções que têm força de lei para toda a justiça eleitoral. As resoluções do TSE obrigam todos os TREs e os juízes eleitorais a cumpri-las, observando os pormenores, os detalhamentos que tornam uma eleição mais organizada, mais eficiente e mais rápida. Os TREs eles complementam alguma lacuna na esfera do seu estado, mas sobre procedimentos práticos, realização de intimações, horário de expediente, algo que afete diretamente as partes naquele estado. E você acha que acaba por aqui? Que nada! Além de estar presente de norte a sul do país, a Justiça Eleitoral também atua no exterior, para garantir que cidadãos brasileiros possam participar da escolha do presidente do Brasil. Isso porque quem está fora do país só pode votar para esse cargo. Na última eleição presidencial, realizada em 2014, 460 mil eleitores votaram no exterior, em 181 países. A projeção é que em 2018 sejam 600 mil pessoas. Aqui, não importa onde a pessoa more, se ela mora fora do Brasil, ela tem que se dirigir a esse cartório para regularizar a situação dela, seja para se inscrever, por exemplo, quem não tinha título, quem está com título cancelado, quem quer votar, quem precisa corrigir o nome, corrigir algum dado com a Justiça Eleitoral, quitar multas decorrentes de ausência de votação, enfim. Tudo é aqui, tudo é concentrado nesse cartório aqui.
Para conseguir votar fora do Brasil, é preciso preencher e assinar o requerimento de alistamento eleitoral, conhecido como RAI, além de enviar a documentação necessária, como documento oficial brasileiro de identificação, certidão de nascimento ou casamento, identidade, carteira de trabalho. Assim como no Brasil, existe toda uma logística por trás das eleições no exterior. O trabalho começa com muita antecedência por conta do fuso horário entre as nações. No dia da eleição, por exemplo, como nós temos um fuso muito diferente, que a gente fez eleição com 181 países, nós começamos a montar as urnas no sábado local, mas para nós ainda era na sexta. Então nós começamos a montagem dos locais de votação na sexta-feira. Começamos com a eleição na tarde do sábado, porque em alguns países nós já estávamos no domingo. E terminamos aqui depois do Brasil, porque enquanto aqui a gente ainda estava finalizando às 17 do nosso horário, eu ainda tinha São Francisco, por exemplo, nos Estados Unidos, que ainda estava começando a eleição. A gente manda a urna bem antes das urnas do Brasil. Os nossos cadernos são confeccionados com antecedência, para as folhas de votação ficarem prontas e conferidas antes, justamente para dar tempo. E tudo isso depois que a gente prepara, nós encaminhamos para o exterior por meio de mala diplomática. Então, a empresa contratada pelo Itamaraty vai até o nosso galpão de urnas e lá com os caminhões recolhe para depois fazer a dispersão aérea das urnas, dos cadernos, de todo o documento eleitoral, das cabines, enfim. O Ministério Público Eleitoral, ele é responsável por tutelar o regime democrático, principalmente através do livre exercício do voto pelo cidadão. Isso vai dar legitimidade às eleições, à escolha dos parlamentares, né, em cada grau que nós temos eleições. Temos as eleições municipais e as eleições gerais. Os procuradores da República são nomeados, procuradores regionais eleitorais, e coordenam o trabalho dos promotores em primeira instância. Nós temos mandato, né, de 2 anos. Eu sou procuradora regional eleitoral no Distrito Federal. Em cada estado, nós temos um procurador regional eleitoral designado pelo Procurador-Geral da República. Seja na fiscalização, na organização das eleições ou no julgamento de processos, a Justiça Eleitoral tem um único objetivo: garantir o pleno exercício da cidadania de uma forma acessível e transparente. O Ministério Público, ele atua de ofício. Se ele verificar uma irregularidade dessa, uma ilegalidade, ele já atua, aliás, ele é o titular da ação penal pública, que no caso é eleitoral. Então, ele tem o dever de atuar. Nós fazemos um processo de votação, transmitimos os dados e totalizamos a apuração de uma forma muito rápida. É uma eleição que é exemplo no mundo. A Justiça Eleitoral está sempre trabalhando para manter um ambiente propício a uma boa eleição. Porque se for feito tudo errado, equivocado durante 2 anos, com certeza a eleição vai dar muito mais problema ou talvez nem consiga se finalizar da forma como esperado. Conferir a autenticidade do processo eleitoral, conferir a transparência do processo eleitoral. Os mecanismos próprios estão para serem conhecidos e utilizados pelo cidadão e pela sociedade. É muito bom quando a gente consegue conscientizar essas pessoas, aproximar, levar o voto, levar a regularidade, porque aí ele fica com o título regular, o CPF regular, o passaporte regular. Hoje a gente conferiu que o trabalho da Justiça Eleitoral não para nunca, seja em ano eleitoral ou não. E você, cidadão, também faz parte desse espetáculo da democracia. Por isso participe, vote, acompanhe o trabalho de seu candidato. O Brasil Eleitor História de hoje sobre os serviços da Justiça Eleitoral fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!